Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre as automimeses. Então, nesse EP, né, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão das automimeses, né. Mimese significa imitar, repetir. Auto seria relativo a si mesmo, né. Então, a automimese seria a repetição de si mesmo, né. Então, eu gostaria de abrir um parênteses, né, ampliando a discussão logo de cara, né, incluindo a questão do paradigma consciencial, né. Então, partindo, né, da hipótese, né, que a gente teve outras vidas, né, é possível que a gente se pegue nessa nova vida repetindo aquilo que exatamente a gente fez em outras vidas, né. E, por exemplo, né, pode ser que uma pessoa há várias vidas seja padre, né, e ele, ao estar, né, numa nova vida, ele escolhe ser padre de novo, né. Isso quase sempre, né, é o que o professor Valdo Vieira chama de automimese dispensável. A automimese seria a imitação de si mesmo, e dispensável seria justamente porque a pessoa ela poderia aproveitar melhor o tempo, né, não repetindo as coisas do passadão dela, né. Então, por exemplo, né, nós temos uma profissão como professor, né, que normalmente envolve amplamente a repetição de si mesmo, né. E por dois motivos, né? A pessoa ela pode ter sido, né, professor em outras vidas e ela só está repetindo nessa vida. E também levando em consideração, né, que todo ano, né, a pessoa é professor de uma nova turma, né? E quase que dando as mesmas aulas e repetindo a si mesmo o tempo todo, né? Gostaria de falar também, né, que com a tecnologia de hoje, né, essa tecnologia maravilhosa de hoje permite que professores economizem tempo, né? E em vez de dar, né, uma mesma aula a cada semestre, a cada ano, a ideia de gravar a si mesmo, né, meio que expande os horizontes, né, eliminando a necessidade de estar o tempo todo repetindo a si mesmo, né. Eu diria que em algum momento, né, eu concordo que precisa, né, existir atualizações, né, mas a ideia de economizar tempo eu também considero louvável, né. E eu considero a questão de repetir a si mesmo, né, que é quase sempre uma automimese do tipo dispensável, né. E eu diria também que ainda é cedo também para dizer que o professor vai ser 100% substituído, né, pelo menos nos níveis mais básicos, né, no ensino de assuntos mais básicos, né. Mas eu acredito que para alunos mais velhos, né, e são pessoas que têm, né, a capacidade de se virar, e se houver, né, algum curso que ensine minimamente autonomia, né, a este jovem. E uma atividade como tomar banho, por exemplo, é também, né, uma automimese, né, mas é uma automimese que ela não é evitável, né, se você considerar boas práticas de higiene, né. Então, uma coisa também como ter filhos, né, é muito comum hoje também, né, quase todo mundo tem isso como valor, né, de ter filhos. Mas o professor Valdo questiona, né, quantas vidas, né, uma pessoa pode ter vivido somente em função de ter filhos, né, que a pessoa não fez nada na vida além de ter filhos, né. E essa repetição, né, de si mesmo, ela pode ser algo dispensável ou não. Eu acredito que a depender de cada caso, né. E a variável básica para dizer se é dispensável ou não, né, seria justamente a escolha com lucidez e a escolha programada, né? Algo que não seja um acidente, né? Algo que não foi planejado. E como informática, né, eu vou puxar a sardinha para minha brasa aqui, que no campo da informática é muito comum, né, a promoção do princípio DNRY, né, que é a sigla para Do Not Repeat Yourself, né? Ou em português, não repita a si mesmo, né? O que ocorre nesse ramo, né, na informática, é muito comum, né, a gente tá sempre repetindo, né, tarefas tediosas, desde um processo de reinstalação do Windows até a configuração, né, do Linux com o seu jeito pessoal, né, o seu gosto pessoal, né. E em vez de fazer, né, o processo de configuração 100% manual, uma ideia, para não ficar repetindo a si mesma, pode ser, por exemplo, criar um shell script com a configuração desejada, né? Seria um programa que você roda, um programa que você fez, que você roda e ele instala tudo aquilo que você precisa ou deseja, né? E no Windows, a forma de criar instalações automatizadas, né, sem intervenção humana, que basicamente grandes corporações usam, né,
Porque imagine se um cara lá, um técnico de TI, o cara vai precisar reinstalar 100 vezes o Windows. Imagine se ele precisar interagir com cada um desses 100 computadores, né? Então é um negócio assim impensável, né? E no campo da programação também é muito comum, né? A gente tá repetindo e até repetindo, né? O que outras pessoas também já fizeram, né? E daí a ideia, né, básica da pessoa tentar fazer alguma contribuição com algum projeto do que só começar algo totalmente novo do zero. Eventualmente isso acontece, mas muita coisa já está pronta que não há real necessidade de ser feita, né, do zero. E agora gostaria também de compartilhar, né, eu fiz um script e eu botei no GitHub, né, para meio que eu tinha um problema, né, eu tive um canal chamado Um Tema Um Dia, ainda existe esse canal, só que ainda não tem vídeos novos, e eu fiz lives, né, durante algum tempo, e aí resolvi fazer cortes, né, desse canal num tema um dia. Aí só de eu pensar, né, quanto tempo, eu calculei mais ou menos quanto ia levar uma quantidade elevada de tempo se eu fosse fazer aquilo de forma manual, né. Aí eu criei um script, né, que você coloca o título do arquivo, o tempo que ele inicia o corte e o tempo final que o corte acaba, né. E aí o script fazia todo o trabalho para mim. Eu só colocava na pasta os vídeos, né, os originais, e rodava o script simplesmente cortava, fazia todos os cortes que eu queria fazer. Né. Eu meio que fiz 360 cortes em alguns minutos, né, só por ter feito esse programa, né, eu economizei muitas horas de produção, né. E também, né, eu gostaria de falar uma outra coisa, mudando um pouco de assuntos, mas ainda falando, né, sobre a questão das automimeses dispensáveis, né. Tem muita gente, né, que ainda está escrava, né, do conteúdo das TVs abertas, né. Se a gente considera, né, que todo o conteúdo que passa na TV, né, e esse conteúdo tem, né, pouca utilidade para a vida em si, é uma pena, né, que ainda haja essa quantidade enorme, né, de pessoas que desperdicem a sua existência nessa automimese, né, que é ficar assistindo TV todos os dias, né. E eu diria, né, que é até também compreensível que muitas pessoas se estressem na vida, no trabalho, no estudo, e desejem algum tempo, né, para divertir, né. Eu só chamo a atenção que meio que uma anestesia não resolve a causa da dor, né. A anestesia é feita, né, para eliminar a dor, não a causa da dor, né. Então, por exemplo, a anestesia, a pessoa comumente busca jogar e assistir programas de TV para que a pessoa não sinta a dor, né, de pensar na própria vida e não reflita, né. E ainda, né, a diversão pela diversão provavelmente também não vai te ajudar a ter a vida, né, que você deseja, né. E nesse sentido, eu gostaria de introduzir um outro conceito da Conscienciologia, proposto pelo professor Valdo Vieira, que é o trinômio motivação, trabalho, lazer, né. E seria você descobrir, né, algo que contemple, né, todos esses três itens, algo que te motive, né, algo que dê para ganhar dinheiro e algo também que te divirta tudo junto, né. Dessa forma, eu diria que o trabalho duro não vai parecer trabalho, né, que não vai te faltar tesão, né, você vai estar motivado e você ainda vai se divertir no processo, né. Então, pode ser um conceito interessante, né, para botar em prática, um conceito aí da Conscienciologia, né. E revisitando esse tópico, né, eu meio que lembrei, né, de um CD de Sandy Júnior. Quem não sabe quem é Sandy Júnior, é uma dupla, né, de cantores lá de algumas décadas atrás, né, que ele tem uma música, né, que meio que ironiza, né, o dilema dos músicos, né. Um trechinho da música, ele diz assim: eu tô preso num replay. E isso meio que acontece, né, porque muitos músicos, eles precisam ficar repetindo, né, a si mesmos a cada execução, né, em show. E muitos deles, né, sentem tédio e enjoo de tanto repetir, né, as próprias músicas, né. E existe até um grupo, né, que fez um sucesso muito grande com uma música chamada Ana Júlia, né. Esse grupo meio que depois, né, do sucesso, ele meio que se recusava a tocar de novo essa música nos novos shows, né. E eu
entendo, né, que é bem difícil, né, sobretudo por dias de hoje, que a maior parte dos sucessos atuais, né, são pessoas que só emplacam em uma única música, né. Então é aquela pessoa que vai ter que repetir pra caramba as mesmas músicas aí durante um bom tempo de vida, né. E nesse sentido, né, é aquela história da missão, né, cada um tem a missão, uma missão com características diferentes, né. E a pessoa hoje em dia cantar bem, né, hoje, em tempo, né, que existe esse autotune, não é algo mais que requer talento, né? Uma pessoa estourar na música hoje não requer que a qualidade artística delas seja um fator preponderante, né? E o autotune seria basicamente, para quem não sabe, é aquele dispositivo, né, computacional que faz com que a pessoa cante bem, né, em tempo real. Ela pode desafinar do jeito que for, e aí o programa, né, ele vai tratar de fazer a pessoa cantar bem em tempo real, né? E o tune, né? Tune é basicamente sintonia, afinação. E auto, nesse caso, não é de si mesmo, mas é do auto de automático, né? De fazer isso de forma automática, né? Então, mesmo com essa possibilidade, né, da pessoa ganhar dinheiro fazendo de alguma forma arte, né? Ela também pode usar, né, esse dinheiro que ela ganhou com arte para também realizar missões, né, ou proexes mais sofisticadas, né? E você lembra do que é ProEx, né? É justamente a programação existencial ou a missão de vida de cada um, né? E várias pessoas, né, contudo, né, gostam de verdade, né, de trabalhos repetitivos, né? E normalmente costuma ser, né, uma pessoa com apego, né, à questão da automimese, né? Eu diria que nada contra, né, se a pessoa se sente feliz e realizada, mas em épocas, né, de inteligência artificial, né, eu acredito que as coisas vão mudar bastante de figura nos próximos anos aí, né? Mas só a título de exemplo, né, de altamente provável que será substituído por inteligência artificial, seria justamente a profissão de motorista, né? Hoje você tem motorista de ônibus que praticamente ele faz todo o trajetório repetitivo, ele repete isso dia após dia. E isso vai mudar, a inteligência artificial vai mudar essa realidade aí dos trabalhos repetitivos, né? Então seria algo para refletir, né? O que dá para fazer, né? Quando isso se tornar uma realidade, o que eu vou fazer, né? É preciso que as pessoas, elas basicamente pensem, né, naquilo que ela pode fazer de alternativo, né? Para que ela não fique, de certa forma, desamparada, né? E gostaria de destacar também, né, que muitas vezes a gente vive, né, dias não exatamente como o outro, né? E às vezes essa repetição, né, desses dias, essa automimese, leva a gente a perder, né, o sentido da vida. E algumas vezes, né, a gente pode chegar até a desistir, né, da vida e fazendo a burrada, né, de tentar se suicidar. Mas se você conseguir, né, aguentar por mais um tempo, né, você vai ver que cada novo dia é mais uma oportunidade de servir as outras pessoas e servir as pessoas que você tem qualquer afeto, né? Isso gera um sentido enorme para a vida, né? Então, era isso que eu tinha para dizer hoje, pessoal. Gostaria de finalizar, né, com a nossa clássica indicação na arte. Gostaria de indicar o filme Feitiço do Tempo. É um ótimo filme para mostrar, né, como às vezes, né, a gente está preso, né, nas nossas automimeses e aí a gente perde, né, o sentido da vida. O filme é basicamente uma grande metáfora, né, sobre a questão da repetição, né, de coisas do cotidiano, né. A história do filme é basicamente um repórter que acorda todo dia, exatamente no mesmo dia, né. E a cada dia que ele acorda, ele não aguenta mais as mesmas coisas, né. Ele vai as mesmas coisas todas as vezes e às vezes ele se desespera, né, chegando inclusive a tentar se matar, né. Mas ainda ele tentando, né, se matar, ele mesmo acorda no dia seguinte e com o tempo, né, ele vai fazendo coisas diferentes e aí isso permite que ele obtenha, né, resultados diferentes, né. Super recomendo esse filme para justamente essa temática da automimese, né. E mostrar, né, que a vida é para ser enfrentada, né, de alguma forma e que vale a pena se a pessoa conseguir, né, atravessar o período, né, de turbulência, vai valer a pena no final. Então é isso que eu tinha para dizer hoje para vocês, pessoal. Se você curtiu, dê o seu like aí, que ajuda a gente bastante. Se você quiser comentar, comenta alguma coisa aí embaixo.
E se você quiser ajudar a gente, compartilha. Compartilha que ajuda a gente pra caramba, tá? Então, até mais. Tchau, tchau.